Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, mais um capítulo da série Yama, Niyama, Mandamentos. Uma maneira de analisar aqui os pontos, as considerações advindas dos Yoga Sutras de Patanjali, não é? Da Darshana, do Yoga, sobre os passos, as atitudes que devemos evitar e as coisas que devemos cultivar para que tenhamos uma vida cada vez mais plena, mais capaz de realizarmos a nossa verdadeira natureza, não é? Então, hoje, quinto capítulo desta série, série que se propõe a ter 10 capítulos, não é? Nós iniciamos com Yama, ou seja, com as abdicações, com as abstenções. Aquilo que de livre vontade desejamos deixar de realizar em nossa vida para que venhamos a ter mais liberdade, para que venhamos a ter mais saúde, para que venhamos a ter maior força, capacidade de conduzir a nossa vida de acordo com o parâmetro mais elevado, não é? E evidentemente que nessas abdicações nós também temos virtudes cultivadas. Então, hoje é a metade desta série, né? Encerramos aqui as considerações sobre as coisas que devemos abdicar. Então, vamos lembrar, né? Primeiro, né, dessa parte, né, dessa parte inicial, aquilo que devemos abdicar, foi não violência, não devemos ferir, não devemos matar, não devemos tentar agredir ninguém, nunca, não é? Ahimsa. Depois trabalhamos a questão da veracidade, do não mentir, do não vivermos no engano, não vivermos no erro, não vivermos na falsidade, não é? No sentido muito amplo disso, satya. Depois trabalhamos a ideia de não roubar, de não tomar aquilo que não é nosso, de, sobretudo, não desejar isso. Asteia, quarto capítulo dessa série, foi Brahmacharya, castidade, né? Pureza, autocontrole, sobretudo. Autocontrole de nossas energias, não é? Tentarmos ter a capacidade de sermos moderados em relação àquilo que os nossos sentidos reclamam de nós. Sem isso buscar a extinção dos nossos sentidos, não seria possível, das nossas sedes, mas sim colocar isso num plano moderado pela nossa consciência, pelo nosso espírito, não é? Pela nossa mente, e mesmo a nossa mente, moderá-la em suas ânsias, em seus anseios, em suas volúpias, não é? E hoje, quinto capítulo dessa série, tratamos de aparigraha. Significa assim como não cobiçar, não é? Não ser ganancioso, um sentido muito amplo, né? A palavra, literalmente falando, seria como tirar a mão de algo, né? Não agarrar algo, não estar sequioso de retribuições. Mas vamos trabalhar isso hoje aqui, neste quinto capítulo, né? Que vai terminar na metade desta série. Como disse desde o início, ideia que tenho aqui e acho muito positivo é conciliar os apontamentos de Yama e Niyama, apontamentos do sistema Yoga, de Patanjali, não é? Uma filosofia oriental da Índia, com aquilo que nós aqui no Ocidente, de cultura semítica, temos mais assimilado como ideia de normativas sobre a vida espiritual, que são os mandamentos. Então, como sempre digo nesses vídeos, há aqui uma diferença de ênfase, né? Enquanto Yama e Niyama tentam educar o homem para que ele se torne mais capaz de realizar a sua natureza verdadeira, divina, os mandamentos têm uma ideia mais dualista, né? De que eu preciso obedecer os mandamentos, as ordenanças do Senhor. De certa maneira, tanto a compreensão yoga quanto a compreensão semítica, elas são conciliadas, não é? Na medida de que os mandamentos também têm o interesse de que o homem seja realizado sua verdadeira natureza, de imagem e semelhança de Deus, só que constrói isso numa linguagem mais dualista, ou seja, mais que faz ver, né, a característica de submissão do homem a Deus, né, do mundano ao divino, enquanto
Na perspectiva do sistema de Patanjali, nós temos uma ideia mais assim de fazer com que o homem não se prenda naquilo que o obscurece, fazer com que ele se ilumine. E nisso, evidentemente, ele realiza a vontade de Deus, é um pouco inadequado, mas a vontade de Deus é a própria existência de tudo. Mas realiza, não é? A sua própria conexão com o divino. Então, o que nós podemos dizer a respeito de aparigraha, né? Modo literal, assim, né? Dito como a abdicação de ganhar presentes, de ganhar agrados, de ganhar gratificações. Isso, de primeiro ponto, já nos parece assim, muito complicado, né? O primeiro ponto deles é que assim a gente realiza, né, as coisas na vida sempre com um objetivo, não é, de alguma consequência. Tem até a ver com a própria lógica das ideias, né, a ação e reação das coisas. Um exemplo banal, não é? Todas as pessoas, né, racionais, procuramos cuidar da nossa saúde dental. Vamos escovar os dentes, vamos de tempos em tempos ir no dentista, vamos, né, procurar ficar atento ao que está acontecendo com os nossos dentes para que nós venhamos a ter dentes saudáveis, possamos a não ter problemas com eles. E, né, isso faz bem para a nossa saúde de modo geral, né? Melhor hálito, melhor, enfim, desenvolvimento mesmo de outros aspectos da nossa saúde que tem relação com os dentes. Nós estamos fazendo então um ato diário, né, de escovar os dentes, de passar o fio dental, de regularmente ir no dentista, com um objetivo. O objetivo que fazemos isso é termos um benefício, uma melhor saúde, né? Não parece ser complicado que aquilo que fazemos em relação aos nossos dentes tem como objetivo uma gratificação, um benefício, um fruto, né? E assim será com tantas outras coisas, né? Nós procuramos estudar para realizar um bom concurso, para conseguir um emprego, para passar na faculdade, para passar no colégio, para conseguirmos nisso nos qualificarmos mais para as oportunidades de trabalho. Realizamos uma ação, né, um estudo para obtermos um benefício. Não estudamos por estudar, não escovamos os dentes por escovar. Não é? Fazemos isso para conseguir algum benefício. Muitas vezes fazemos coisas que nós não temos muita vontade de fazer, mas sabemos que faz bem, que vai nos trazer bons frutos. Então, assim, aparentemente a pessoa pode entender, é esquisito eu ter como uma normativa de saúde espiritual eu não buscar benefícios das coisas boas que faço. Pois, na verdade, a mecânica natural da vida parece mostrar um outro caminho. Evidentemente que aqui nós não estamos tratando disso, não é? Quando tratamos aqui de aparigraha, a abdicação da cobiça, a abdicação do desejo de retribuição, nós estamos aqui almejando, evidentemente, o mais alto ponto da nossa realização espiritual. Então, o que acontece? Quando eu busco realizar as coisas, é evidente que tudo que eu faço tem um fim, tem uma finalidade, tem um objetivo, não é? Eu devo entender que eu não devo almejar algo além disso que eu estou efetivamente buscando fazer. Quando nós colocamos isso no campo da conduta moral, na conduta ética, fica mais fácil perceber do que se trata, não é? Então, assim, eu realizo, não é, uma atividade caritativa, tá? Eu, digamos assim, posso reunir um esforço para distribuição de alimentos às pessoas que não têm alimento, às pessoas que estão passando por dificuldades. É natural que ao realizar isso, a pessoa que receba aquela ajuda mostre gratidão, agradeça, não é? Seja em relação à pessoa que está fazendo, não é? Eu, você, qualquer um, grato. É uma consequência natural. Mas nós não devemos fazer esta atitude
este ato de caridade para receber o obrigado da pessoa que foi atendida, para receber o sorriso, para receber uma palavra, para receber um juramento de fidelidade, para recebermos elogios, não é? O nosso objetivo é ajudar as pessoas que estão em dificuldade. Então, nós devemos abdicar do desejo de receber glórias por esse trabalho. Eventualmente vai acontecer de nós sermos agraciados, tudo bem. Mas nós devemos tratar disso de modo o mais direto possível, fazendo ver que, em verdade, somos nós que somos beneficiados por poder servir a Deus através daquela pessoa. Não aceitar a lisonja, não aceitar a glorificação, negar isso. E aí, nós podemos aqui fazer uma memória das palavras do Evangelho, ao qual o Senhor Jesus diz, não é? O que você faz com uma mão que a outra não sai? Ou seja, não fazer holofote das suas atitudes boas, para não receber mais do que você queria. O que você queria? O benefício dos outros, não é? Então, se nós levarmos isso de um modo profundo, o que está se trabalhando aqui com a parigraha é uma ética de conduta para que sejamos verdadeiramente diretos e retos naquilo que estamos desejando fazer. Queremos ajudar, não queremos ser laureados, não é verdade? Podemos também pensar assim, em consequências na nossa vida em sociedade, né? Há certas empresas que estabelecem no seu plano de comportamento ético dos funcionários, né? Aquilo que se desenvolve, né? Com estabelecimento de regras do compliance, caracteriza que os funcionários de uma determinada empresa não devem receber gratificações dos clientes a qual essa empresa atende, ou seja, brindes, benefícios, né? Agrados, mimos, né? Almoços, estadias em hotel, presentinhos, mesmo que sejam coisas boas. Por quê? Para que a relação entre os funcionários de uma empresa e os seus clientes seja aquela diretamente relacionada com o contrato de serviço. Você me paga para que eu realize uma coisa e eu assim realizo. De maneira como está no contrato. De maneira como se deve se estabelecer nessa relação que tratamos honestamente. Para que os tais agrados, os tais mimos, as tais brindes não venham a desenvolver uma forma ainda mais avançada, ainda melhor, mais qualificada de tratamento do cliente por parte do funcionário do que ele trataria todos os outros. Ou seja, para manter uma equanimidade nas relações, algumas empresas estabelecem isso. Deve haver um distanciamento. Você faz aquilo que você deve fazer pelo seu contrato e você não recebe nada mais do que o seu salário. Não recebe gratificações. Qual é o objetivo disso? É não corromper as relações. Não é? Que não é um objetivo espiritual, diretamente falando, mas trata-se disso, né? Que nós podemos ver as consequências de não se atentar a isso, sobretudo na vida pública, na vida das relações entre o Estado e a sociedade. Muitas vezes vemos casos de corrupção, né? Como se dão os casos de corrupção? Nós temos uma empresa que realiza, por exemplo, uma atividade de construção civil e ela sabe que para ter grandes contratos com o Estado precisa passar por certas licitações, precisa ser escolhida para realizar obras públicas e nisso o que ela pode fazer? Pode tentar se tornar simpática, agradável aos legisladores, aos deputados, aos senadores, até mesmo às pessoas que são responsáveis pelo executivo. E aí passar a apoiar campanhas,
apoiar projetos, apoiar coisas pessoais da vida desses indivíduos, os legisladores, os deputados, os senadores, os governadores, o presidente, enfim, esses indivíduos, os ministros, e fazer com que nisso uma relação distorcida aconteça, ou seja, esses servidores públicos passem a atender essas empresas como retribuição àqueles agrados que receberam. De modo correto e limpo, os legisladores, os homens públicos, aqueles que guardam as instituições do Estado, deveriam atentar única e exclusivamente para suas funções, de fazer selecionar os melhores serviços para o cumprimento das atividades, não é? Da vida pública. Então, nós temos aqui que atenção, rigor, uma certa rigidez em relação a isso, preserva as relações mais limpas, as relações mais honestas. Não é? E muito sobre vida espiritual é sobre honestidade. Né? Já tratamos aqui, por exemplo, de isso especificamente em veracidade, sátia, não viver em mentira. Não é? E falamos também em não roubar. Falamos aqui em pureza. Essas coisas todas estão relacionadas, não é? Com esse aspecto de aparigrar, de não buscar cobiçar, não é? Nós também consideramos aqui nos outros temas dessa série que grande dificuldade da vida espiritual é quando temos uma sede muito grande por coisas fora de nós. Desejamos muito algo que não está em nós. A alegria, o contentamento, né? O sucesso está em coisas externas a nós. Tudo isso nos leva, muitas vezes, a cometermos atos de violência, nos leva a mentir, nos leva a desejar roubar, nos leva a perdermos a nossa pureza e nos leva, definitivamente, a sermos cobiçadores, a sermos barganhadores. Não é? Devemos, então, primeiramente, trabalhar isso em nossa mente. O que nós estamos buscando? Para não sermos dissimulados, não é? E para não enganarmos a nós mesmos. Muito da nossa vida hoje está relacionada com essas redes sociais, com essa questão da internet, dessa interação que temos, todos nós, né? De um modo ou de outro, todos nós estamos muito integrados. E muitas vezes eu penso nessa questão da popularidade, né? Dos vídeos, né? Por exemplo, as postagens. Então, eu faço uma postagem. Qual é o meu objetivo de fazer uma postagem? Qualquer uma dessas que eu faço, seja os vídeos, seja os textos. No Facebook, através do WhatsApp, aqui no YouTube. Meu objetivo é prestar um serviço às pessoas. Prestar algo que seja bom, que seja útil, que seja luminoso, para o benefício das pessoas. Para servir a Deus nas pessoas. A alegria é essa. O benefício é esse. Mas, digamos assim, que eu faça isso e, digamos, faça esse vídeo aqui, da série Ama e Niyama. Série que eu gosto muito. E a visualização seja aquém do que comumente são os meus vídeos. Os meus vídeos não são vídeos muito populares, mas, sim, de modo geral, assim, depois de alguns dias, umas 100 pessoas assistem. É o que eu espero dos vídeos. Digamos que esse, sei lá, 30 pessoas assistem, um número menor. Não tenha muita interação, as pessoas não comentem, não tenha muitas curtidas. Se eu fico triste com isso, se eu fico magoado com isso, se eu fico desanimado em realizar novos vídeos, em fazer novas coisas, talvez isso demonstre que o que eu quero verdadeiramente não é ajudar as pessoas, mas o que eu quero é ser laureado, o que eu quero é receber curtidas, o que eu quero é receber aplausos, o que eu quero é receber comentários, o que eu quero é esta movimentação em torno das coisas que eu faço. Eu quero atenção. É evidente que eu ficaria mais feliz se os vídeos alcançassem mais pessoas. Afinal de contas, eu acho que isso é bom, é um benefício para as pessoas. Então, beneficiar mais pessoas é sempre melhor. Mas se eu penso direitinho e entendo que 30 pessoas viram, 5 pessoas curtiram, e tenho a dimensão de que cada uma dessas pessoas é justamente esse que eu quero alcançar, é uma pessoa, é fazer o bem, eu não devo ficar triste. Eu não devo ficar chateado, não devo ficar desanimado. Então eu tenho que ter noção de que eu não devo buscar cobiçar aquilo que está além do que é justo.
do que é correto, não é? Então, a respeito desse trabalho que faço, falo de Jesus Cristo, falo do Evangelho, falo do Senhor Buda, falo de Sri Ramakrishna Paramahansa, falo das virtudes espirituais. Como poderia eu buscar cobiçar dinheiro nessas atividades? Como poderia eu tornar monetizado esse tipo de serviço que faço? Não seria possível. Não poderia fazer isso sem deixar de ganhar algo além do que é o que eu desejo fazer, que é prestar um serviço gratuito de transmissão de uma impressão espiritual luminosa. Não é? Deus me ajude para que consiga fazer. Mas o ponto é, na medida que você ultrapassa esta dimensão do que efetivamente é o que você pretende fazer, você passa a cobiçar mais do que deveria. Não é? Todos nós temos algum objetivo. Meu objetivo é fazer algo bom pelos outros. É uma meta. Mas é uma meta que não diz respeito a uma gratificação. É ser feliz pela felicidade dos outros. Não é? Não ser tratado como alguém especial, como alguém nobre, se tornar popular, conhecido, famoso. Não. Se você quer fazer isso, ok, mas pelo menos não me engane, né? Não minta, não fale que você quer fazer algo luminoso, não fale que você quer fazer algo altruisticamente. Não. Assuma a necessidade de ser agraciado, laureado, que evidentemente não é um caminho do racional, não é? Nós não fazemos isso muito racionalmente. Quando pensamos novamente no Evangelho em relação a esse tema, né? Na parigraha, não cobiçar, não ser ganancioso, nós podemos pensar naquelas recomendações do Senhor Jesus aos seus discípulos, que iam em dupla, né? Até as aldeias, até as vilas, para pregar o Evangelho. E dizia o Senhor: aceitem a hospitalidade, mas não carreguem com vocês cajado nem alforje. Ou seja, não estabeleçam sobre as pessoas uma autoridade e não estabeleçam sobre as pessoas uma maneira de ganhar dinheiro, de ganhar benefícios materiais em relação àquilo que vocês estão dando. Dando de graça porque de graça receberam. Medida simples e pura para entender que aqueles que estão na veracidade do caminho espiritual não ganham dinheiro com pregação religiosa. Cursos, não é? Satsangs, pregações do Evangelho, explanações a respeito disso, daquilo. Não se ganha dinheiro com isso. Isso é cobiçar além, com toda certeza. Tá? Claro, outras coisas também, né? Honras, usufruto de relações românticas, íntimas, sexuais, evidentemente sinal de desonestidade, sinal de inveracidade, sinal de roubo, sinal de violência, sinal de impureza. Tudo isso está aí, não é? Então, muitas vezes nós podemos pensar assim, né? Realizamos uma corrida de táxi, somos o cliente, né? E pensamos em dar uma gorjeta. Alguém faz um serviço na nossa casa e nós desejamos dar um pouco mais, né? Um pouquinho mais que seja, mas apenas para acentuar que nós queremos fazer esse agrado. Será que isso aqui está no ponto do problema aqui, do que devemos evitar em aparigraha? Não. O que nós estamos fazendo aqui é bondade, é uma tentativa de um benefício, não é? A pessoa. Se fazemos isso, não com o intuito de sermos considerados generosos, de sermos, né, beneficiados por algum outro serviço que a pessoa nos faça, mas simplesmente porque queremos dizer, olha, fulano, gostei tanto do seu serviço, você foi tão legal, você foi tão bom, que eu estou te dando a mais do que aquilo que acordamos, não é? Mas por parte da pessoa que faz o serviço, talvez por parte dela, sim, mais alto, mais elevado seja dizer, não, 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 não precisa, não precisa, não é? Eu faço
com destreza, com correção, com limpeza, porque isso é o que eu devo fazer mesmo, é aquilo que nós acertamos, não é? Então, não precisa fazer isso. Vocês podem usar isso para uma outra coisa, para vocês mesmos, para ajudar outras pessoas que precisam, mas não nesta relação profissional que temos aqui, porque esta já foi paga, né? Isso pode ser tratado, não é? Tanto aquele que quer fazer um benefício para o outro de impureza, né? Que não está querendo corromper o outro, está fazendo algo bom, quanto aquele que reagiu assim também está agindo com o mais elevado, né, das percepções, né? Flexibilidade é uma coisa importante de vida espiritual, né? É claro que temos uma relação de amizade com alguém que presta um serviço para nós, né? Um professor, um, enfim, um prestador de serviço qualquer. E aí sabemos que se aproxima, por exemplo, o aniversário daquela pessoa. Podemos gratificar aquela pessoa com alguma coisa? Sim, sem dúvida nenhuma. Não é? Sabemos que aquela pessoa gosta de algo e vimos algo que podemos dar àquela pessoa? Sem dúvida nenhuma, um ato de gentileza. Desde que, muito claramente, esteja desconectada essas relações obscuras, né? De tentar manipular, né, a relação. Né? É muito sutil, é muito tênue, né? A linha que separa uma coisa da outra, né? Precisamos ter assim uma atenção muito constante para o que verdadeiramente estamos buscando e nisso fazer, não é? Uma, uma conduta, não é? Que seja verdadeiramente de acordo com o mais positivo, com o mais ético, né? E isso é um exercício também constante de percepção das nossas atitudes, não é? Aquele que recebe deve sempre procurar, né, também atentar para isso. Um ato de gentileza, um ato de carinho, de afeição, não deve ser rejeitado, né? Se atentarmos para o carinho, para o respeito, para esta lembrança e não para o objeto em si. Não devemos ser seduzidos pelos objetos, pelas coisas que recebemos, mas sim pela intenção, pelo espírito de bem-querença que muitas vezes regem essas relações e essas trocas, não é? Mas, sobretudo, atentar para isso, não é? Caminho do desapego, em, de modo concreto na nossa vida, é termos verdadeira liberdade das coisas externas a nós. Não estarmos agarrados, presos a esse tipo de gratificação, a esse tipo de retorno. Então, nós podemos receber um presente, nós podemos receber um brinde de alguém, sem problema, desde que não venhamos a nos vender por nada. Esse é um ponto muito importante. Não devemos nos vender, não é? Não devemos perder a noção do que deve ser preservado, do que deve ser mantido sempre incólume. Né? Enfim, acho que esta primeira parte da série, né, Yama, as abdicações, estão bem reunidas aqui. E vamos agora partir para aquelas coisas que devemos cultivar, não é? Que serão os 5 próximos vídeos de continuidade dessa série. Próximo vídeo falamos de limpeza, chakra. Falamos de purificação, de limpeza interior e exterior. Necessário cultivarmos essa virtude, não é? Vamos trabalhar isso no próximo vídeo, no próximo sábado, se Deus quiser. Tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Acompanhem os vídeos e possam interagir comigo aqui a respeito dessas coisas. E sempre será muito bom estabelecermos esses estudos de maior duração, né? Podemos ter um tempo de reflexão para essas coisas que estão diretamente relacionadas à nossa vida cotidiana e também atentando para aquilo que transcende a ela. Um grande abraço a todos, do amor de Cristo.